Oi, pessoal! Essa é a nossa 43ª questão do projeto de 50 questões de arquivologia até a prova de escrivão da Polícia Federal. E nós vamos falar um pouquinho do que acontece quando um SIGAD, quando um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos é extinto. Bom, as instituições, elas costumavam produzir os seus documentos em suporte convencional, e aí, com o advento do documento digital, hoje praticamente todos os nossos processos, se não todos os nossos processos e documentos são criados em meio digital. Então, aquela gestão arquivística de documentos que a gente fazia para os suportes convencionais, ela foi transposta, para os documentos digitais. Então, a gente tinha uma gestão de documentos convencional e agora a gente tem um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos que vai aplicar a mesma gestão, só que agora digitalmente, tudo bem? Dito isso, pessoal, a gente tem que pensar, mais à frente, a gente tem que pensar na questão da proteção dos documentos. Mesmo se a gente está falando, independente do suporte documental que a gente está falando, a gente tem sempre que pensar na proteção desses documentos. A gente não sabe o que acontece com os documentos em suporte convencional, com os papéis, que a gente aplica uma tabela de temporalidade, depois faz uma eliminação, com os documentos que são elimináveis. Pois é, no SIGAD a gente também tem que pensar o que vai acontecer com esses documentos, por exemplo, quando esse SIGAD não estiver mais em uso, quando ele foi extinto. Vamos supor que a instituição resolve utilizar um outro sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. O que acontece com esse SIGAD? O que acontece com os documentos que foram produzidos ou recebidos nesse sistema, Então a gente tem que imaginar essas possibilidades, porque os documentos eles têm que ser preservados, pelo tempo que a tabela de temporalidade definir. E se a gente estiver falando de documento permanente, então, aí que a gente tem que proteger mesmo. Então, dito isso, vamos ver o que a questão está falando para a gente continuar o nosso raciocínio. Pessoal, a extinção de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos significa que ele deve ficar inacessível? Pessoal, quando um SIGAD ele é extinto, o que acontece? Os documentos, eles têm que continuar, pessoal, acessíveis, Eu não posso deixar de dar acesso àquela informação só porque o sistema não existe mais. Então, o sistema, ele tem que ficar acessível para a consulta, tudo bem? Ainda que ele não seja mais utilizado na instituição. Eu posso produzir mais documento dentro daquele sistema? Não, eu não posso produzir mais documento dentro do SIGAD que foi extinto, tudo bem? Professor, o que acontece com os documentos que já foram produzidos nesse sistema? Eu já entendi que eles vão poder ser consultados, Mas e aí, eles vão ficar lá para sempre? Não, pessoal, os procedimentos, definidos pela tabela de temporalidade, o tempo lá que a tabela de temporalidade define para que ele fique no arquivo corrente, intermediário, permanente, ou não, permanente ou não, ele vai correr da mesma forma, Então, a gente vai fazer a avaliação de documentos da mesma forma, os documentos vão ser eliminados da mesma forma, só que o que vai acontecer de diferente é que o sistema não vai estar sendo mais utilizado, A gente não vai ter mais a produção documental dentro desse SIGAD, mas a consulta ainda vai ter que ser facultada e a avaliação dos documentos também vai ser facultada. Então, a gente vai eliminar do mesmo jeito, A responsabilidade pelos documentos acumulados ou recebidos continua a mesma. Então, quando a questão fala que a extinção de um SIGAD significa que ele deve ficar inacessível, a gente tem uma questão aí incorreta, porque, na verdade, a acessibilidade ela tem que ser mantida, E a questão da avaliação também vai ser mantida. O que a gente não pode é criar documentos dentro desse sistema que já foi extinto. Você pode fazer um paralelo, pessoal, meio conturbado, mas ainda assim um paralelo com os conceitos de fundo aberto e fundo fechado. O fundo aberto é quando a instituição ainda está em atividade e produz os documentos, e esses documentos vão constituindo o fundo aberto daquela instituição. O fundo fechado é quando a instituição estava em atividade, essa atividade cessou, A instituição parou de funcionar e aí a gente não pode colocar mais documentos dentro daquele fundo fechado, a não ser que os documentos tenham sido produzidos enquanto a instituição ainda estava em atividade. No caso do SIGAD, eu acho que isso nem é uma possibilidade, Porque se os documentos foram produzidos enquanto a instituição ainda estava em atividade, eles já vão estar lá no sistema, Não é como um papel que a gente consegue desmembrar
de um sistema, tudo bem? De um conjunto documental. Então, pessoal, sempre lembra aí desse conceito de fundo, né? É meio truncado, mas ajuda. E lembra que se o CIGAD for extinto, a responsabilidade da instituição por ele permanece a mesma em termos de acessibilidade e em termos de avaliação. Tudo bem? A gente tem aí uma questão, então, incorreta. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima questão.